A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos amados de Deus. Meu nome é Abílio Gonçalves, estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e já agradeço a sua companhia nesse nosso episódio. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, transmitido ao vivo aqui do canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz no YouTube. Toda segunda-feira, eu disse toda segunda-feira, estamos aqui às 8 horas da noite. Um compromisso certo com você para falar um pouco sobre fé, sobre testemunhos, sobre oração, sobre muitas e muitas coisas que nos trazem, nos levam até a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E você já é inscrito nesse canal? Então, muito obrigado pela sua companhia, por estar junto conosco e também acompanhar, né, o nosso áudio. O nosso episódio também está disponível nos canais de streaming de áudio, como o Spotify. E você pode acompanhar, né, durante a ida para o seu trabalho, para a escola, compartilhar para os seus amigos, para o pessoal da sua pastoral, para a galera que você ama, para os seus familiares, para todo mundo que seja interessante ouvir uma palavra de fé, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, você chegou aqui, é a primeira vez que está conosco, e se inscreva, curta esse vídeo, ajuda a crescer cada vez mais esse veículo de comunicação, de evangelização, para que a gente alcance cada vez mais pessoas, né, a longe, ao largo. E vamos lá. Esse mês, né, iniciamos o mês de janeiro nos preparando para um ano que está chegando, tá aí já, né, já começou, já estamos no final de janeiro, é o nosso último episódio deste mês e nada melhor do que se preparar para tudo que vamos viver durante esse ano por meio da oração. Diz Santa Teresa que a oração é um trato de amizade com Cristo. E é isso que nós estamos trazendo durante esse mês. Como que nós realizamos esse trato com Cristo? Essa amizade com o Senhor. Nós devemos recordar primeiro que o catecismo da Igreja Católica nos diz que o homem ocupa um único lugar na criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, na sua própria natureza, ele foi criado homem e mulher, e Deus estabeleceu uma amizade com ele. Nós fomos criados por Deus, para Deus, e é preciso crescer cada vez mais na comunhão, nessa unidade com Ele, pois Ele é o princípio e o fim da criação. Lá no Catecismo, no número 294, você confere essa verdade de fé. Então, podemos dizer que o ato de orar, né, nós devemos reconhecer a necessidade desse vínculo com a nossa origem, ou seja, é retornar a nossa amizade com Deus. É algo essencial a todo ser humano, todo, sem exceção. O homem, né, na sua natureza, foi criado com esse desejo de conhecer o transcendente, de, de ter algo além do material, ou seja, uma busca, né, sobrenatural, né, uma busca espiritual. Então, o catecismo continua nos dizendo que desde o começo da existência do homem, ele é convidado a dialogar com Deus. Pois se existe, é só porque, criado por Deus, por amor, é por ele e por amor, constantemente conservado. Agora, nós devemos focar no diálogo. O que é diálogo? Né? É uma forma de se relacionar com alguém, de se expressar, de falar, né? Então, a oração nada mais é do que se relacionar com Deus. Ou seja, é uma relação entre duas pessoas. Lembre-se, né, nas aulas de catecismo, né? Nós temos nós, seres humanos, com uma pessoa divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma delas nós conversamos. Então, devemos recordar também que a iniciativa não começa conosco, começa por Deus. Ele primeiro se manifesta. Uma das passagens que nos dá muito claro essa iniciativa primeira de Deus é em 1 Samuel.
né? Lá no capítulo 3, quando Samuel, dormindo, né, ouvia: Samuel, Samuel, e ele respondia: fala que teu servo te escuta, né? Depois de 3 vezes insistir, ele acordou e reconheceu, né, que era Deus, por meio da ajuda do sacerdote. Então a oração é o encontro dessa nossa sede, né, com aquilo que Deus quer, né? Deus quer também, né, matar essa sede de nós. E precisamos abrir o nosso coração para essa escuta. Da onde vem essa oração do homem, né? Independente da linguagem, do gesto, da palavra, o homem todo, a pessoa toda faz oração, né? O lugar de onde brota a oração, Jesus Cristo nos ensinou, é de dentro do coração. Lá nas Escrituras ele diz que é dentro da alma, do nosso espírito, que vem, né, esse desejo por orar. Então, o coração é que reza, né? E mesmo se a gente tiver, né, ou melhor, na realidade, se a gente estiver fora de Deus, no pecado, em qualquer outra situação, a oração que a gente faz é em vão. Não tem razão de existir. Hoje nós vamos fazer uma roda de conversa, né? Nós chamaremos aqui os fiéis da cruz para poder conversar um pouco sobre como é o carisma fiel na oração que eles praticam todos os dias. Então, vai ser algo como vivenciar uma pequena conversa íntima aqui entre os fiéis da cruz. E eu vou lançar o desafio com o Catecismo da Igreja Católica, no número 26.099, né? 22699. Ele fala o seguinte: a tradição cristã, ela conservou 3 grandes expressões, principais expressões da vida de oração. Ou seja, a oração vocal, a meditação e a contemplação. Elas têm o traço fundamentalmente comum: o recolhimento do coração, ou seja, guardar a palavra e permanecer na presença de Deus, faz dessas 3 expressões tempos fortes da vida de oração. Então, vou chamar os nossos queridos fiéis para que eles possam, né, conversar, passar para vocês aí. Não, e você participe conosco aqui. Enquanto está ao vivo, você pode aqui no chat, né, do YouTube mandar o seu recado, fazer a sua pergunta. Vamos junto participar desse momento. Esse momento é para você. Vem aqui participar também. Vamos lá. Primeira pessoa que eu chamo aqui é a nossa querida Patrícia. Boa noite. Boa noite, Abílio, tudo bem? Tudo bom. Então, e quem vai estar te acompanhando no time feminino é minha querida amada Juscelia. Seja bem-vinda. Boa noite. Olá, boa noite. E o Oi, bendito, Paz. Oi, Ju, boa noite. e o bendito entre as mulheres chega nosso querido Vitão. Boa noite, Vitor. Já estamos! Coisa boa, coisa boa. Muito Bom bem, eu vou demais. deixar vocês à vontade, né? E qualquer coisa é só gritar que eu estou aqui nos bastidores o tempo todo. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Oi, meu Como irmão. vocês estão? Beleza. Um pouquinho nervosa, mas. Ai, É isso, gente. É um bate-papo, não tem ninguém vendo. Tá tudo certo, é só nós aqui agora. Não tem nada, não tem nada. Ai, É gente. sentar na sala de casa, Estamos entre tomar um irmãos. copo de suco e bater papo. Sim. É isso. Então, vou fazer as honras aqui e vou puxar um assunto com vocês. Ó, por falar em ninguém tá vendo, só o Tainan tá vendo, tá bom, gente? Ó. Então, Só. Aí fica mais nervoso esse negócio. sua benção, É. papito. Vitor vai me socorrer amanhã, vixe, Maria. Amanhã eu tô aí, pode deixar. Assunto de Já bastidores. desvacila aí, hein, Vitor? Só para aproveitar. Assunto de bastidores. Então, para mim, eu acho que esse podcast aqui hoje ele vai ser mais uma partilha de vida, né? Porque Sim. não tem como falar de oração não falar de vida. Principalmente para nós, fiéis da cruz, né? A quem a oração, se não está, né, deveria estar intrinsecamente ligada à nossa vida, né? É uma prática diária,
uma prática constante, uma prática pontual e que nos acompanha desde o início da nossa jornada, né? Deveria nos acompanhar antes, mas às vezes a gente não desperta muito para isso, né? Mas nos acompanha desde o início da nossa jornada, assim que a gente entra, e é uma coisa que nos é muito cara da comunidade e nos é muito exigida. Então, assim, eu não sei se tem necessidade da gente se apresentar, porque a gente já é meio velho de casa, mas se vocês quiserem também se apresentar, antes de falar, né, falar quem você é, qual que é a sua jornada até chegar na comunidade, enfim, né, se apresentar mesmo de fato. E eu queria saber como que funciona a oração na vida de vocês, como que se dá a oração na vida de vocês. Quando você descobriu que você não rezava e quando você passou a de fato rezar. Acho que a gente pode começar por aí. Eita. Bem, eu sou Patrícia, né? Atualmente sou discípula da comunidade e sou apresentadora do podcast, né? Sou uma das novas apresentadoras do podcast. Bem, hoje eu passei o dia todo refletindo sobre a vida de oração, porque a gente só conhece a importância da vida de oração na comunidade conforme vai caminhando na comunidade. Eu não sei como foi para vocês, mas para mim essa foi a realidade. Porque antes de entrar na comunidade, eu era da Legião de Maria, mas eu só vim entender a importância da vida de oração depois que eu entrei na comunidade, porque aí você começa a pontuar as coisas, né? Quando eu entrei na comunidade, eu estou no meu 7º ano, então quando eu entrei, as pessoas falavam muito assim, tudo que você for fazer, antes de você fazer, você reza primeiro e faz depois as coisas. E eu achava muito estranho. Como assim rezar primeiro e fazer depois? E isso me inquietava, porque eu não entendia. Por que rezar primeiro? Por que rezar primeiro? Só que conforme os anos foram passando e conforme eu fui colocando de fato a oração primeiro e depois o ato, a ação, aí você vai entendendo que é Deus em primeiro lugar. Claro que eu ainda não estou na via dos perfeitos, nós não estamos na via dos perfeitos. Mas quando a gente coloca a oração em primeiro lugar, vai se tornando algo mais palpável, né? Porque nós estamos nesse caminho. Hoje, a realidade que eu tenho é justamente essa. Nós, aqui na comunidade, na casa comunitária, a primeira coisa que a gente faz ao acordar é a oração da manhã, né? Nós temos a oração da manhã, depois o café da manhã, depois a oração 2 horas de oração de manhã, depois o almoço, então a gente tem toda uma rotina. Mas a primeira coisa que a gente faz de manhã é a oração da manhã. Então, assim, a gente não faz nada antes de rezar. Então, hoje, mais do que nunca, eu vejo a importância. Claro que foram 7 anos, né? E aí morando na casa dá uma importância a mais. Mas foi todo um processo para que isso ficasse mais fortalecido, né? Perfeito. Ju? Para os que não me conhecem, né, eu sou Juscelia, eu sou consagrada da comunidade, sou da mesma etapa do Vitor, né, a gente está indo aí para o nosso 9º ano na comunidade. E essa questão que o Vitor colocou, que a oração para a gente é um assunto tão caro para a gente, que a gente vive constantemente tendo formações sobre isso, né? Tanto que a primeira formação desse ano, 2023, foi de fato sobre a oração, porque até o nosso fundador falava para a gente, né, que é o momento em que a oração é onde Deus está 100% disponível me esperando. Ele só precisa da minha resposta, né, do meu querer. E aí, igual a Paty também, eu tinha já uma vida uma vida de caminhada, né, antes da comunidade, e achava que de fato rezava, né? Mas a gente vai crescendo dentro do carisma, a gente vai conhecendo e a gente vai percebendo quanto que a nossa oração era falha, porque a gente tem muitas fórmulas, né, prontas, bonitas e que de fato servem de embasamento para a nossa vida de oração, né? Então a gente tem ali as orações comuns da igreja, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio, que são orações valiosíssimas, né? Não estou tirando o valor dessas orações, mas muitas vezes a gente repete essas orações como
como papagaios mesmo. A gente já não consegue mais sentir as palavras já não saem mais do coração, elas começam a sair da nossa boca sem a gente prestar atenção no que está sendo falado. E aí, a partir do momento em que você se coloca em estado de oração, em momento de oração, a gente começa a saborear essas palavras. E aí elas que vão brotando no nosso coração novas formas de querer se comunicar com Deus, né? De querer estar próximo, de querer essa intimidade. Então a gente começa a viver uma vida de oração nesse intuito de querer se aproximar, de querer estar próximo. A gente começa a ter o nosso dia todo pautado na presença de Deus. Então a gente acorda, a gente já faz uma oração daquele dia, né, entregando a Deus, pedindo a Deus por aquele dia. O dia vai passando e a gente vai vivendo momentos, a gente reza um texto, que seja, de repente, no caminho para o trabalho, a gente vai almoçar, a gente faz uma nova oração, só que tudo assim, a gente está ali o tempo todo, com as orações presente, mas mais importante é a hora que a gente tira especificamente para essa oração. Então, quando chega ali à noite, né, pelo menos no meu caso é mais à noite, que eu faço a contemplação da cruz, que é um dos nossos exercícios, e aí eu consigo, naquele momento, parar e fazer memória do meu dia, e que eu passei um dia inteiro ali pensando em Deus, mas agora eu estou dando o tempo que é justo, né, que é especificamente para isso. Isso vai fazendo com que a gente deseje essa aproximação mesmo, viver verdadeiramente o que o carisma nos pede, o que a consagração nos pede, já se torna uma prática gostosa, sabe? Uma prática que você passou o dia cheio de coisa e aí você já fica esperando por aquele momento, que vai ser um momento seu e de Deus, né? De intimidade. Acho que é isso. Não sei se foi muito claro o seu... Eu lembro muito claramente do momento, o momento que eu achei que eu rezava e o momento exato em que eu caí do cavalo e falei, não. Eu lembro muito claro, assim, que quando eu entrei na comunidade, que eu recebi lá o devocionário, falou aqui, ó, isso aqui é a sua obrigação. Pá! Aí eu comecei a ler aquilo ali, comecei a ver que tinha vários momentos durante o dia para rezar. Aí eu falei, caraca, bicho, nossa senhora, e eu rezando o tercinho ali, 2 Ave Maria antes de dormir, e é isso, né? Ia pra missa quando dava, escutava uma música cristã no carro, às vezes escutava uma pregação e achava que tava abafando, né? Achava que tava bem. E aí, aquele período ali, eu acho que foi quase 2 anos fazendo aquilo constantemente, assim, direto, né? Às vezes falhava uma coisa, às vezes falhava outra, às vezes era uma lectio que não saía, às vezes era uma oração no meio da tarde ali que se perdia, mas de saber que tinha aquela obrigação para cumprir, e aquela obrigação que foi se tornando um hábito, que foi virando uma outra coisa, que foi germinando no coração, e foi se tornando, de fato, uma necessidade, né? Eu tenho o hábito de rezar quando acordo, e às vezes eu sou o primeiro da casa a acordar, na grande maioria das vezes, né? Então ali acordo ali por volta das 5, ali mais ou menos. Mas às vezes Deus me separou umas surpresas assim, me acordo umas 3h30, 4. E eu vou, né? Aproveito que a casa está em silêncio, que ninguém acordou, que eu faço minhas orações, eu preparo café para todo mundo e tudo mais. E aí vou entendendo o que Deus está me pedindo naquele dia, né? Às vezes uma palavra, às vezes um versículo, eu mergulho naquele versículo e vou, né? Às vezes Deus fala comigo, e aí eu, como faço parte do grupo de intercessão, às vezes eu verbalizo lá, né? Alguma coisa para todos nós. Às vezes é uma coisa só para mim. Às vezes Deus me manda uma palavra específica, ruminando aquilo o dia inteiro, né? E tá na oração durante o dia, escutando uma música e tal, uma contemplação da cruz, alguma coisa do tipo, eu vou pensando e pensando.
e entendendo. E às vezes eu encontro alguém durante o dia que me fala alguma coisa e dá sentido aquilo ali. Então, às vezes é uma música, às vezes é uma palavra, às vezes é algo no meu dia acontece que linka todas as coisas. Às vezes é muito claro no começo, mas às vezes não é. Às vezes a coisa só desenrola. Então, eu vejo muito assim a necessidade de estar sempre antenado durante o dia com aquilo que começou lá no início do dia, né? E você vai trazendo aquilo, vai fazendo memória daquilo, até você entender de fato o que Deus está pedindo para você, ou naquele dia, ou naquela semana. Isso para mim é muito, muito legal de estar vivendo isso hoje, né? E olha que eu não sou o rezador, não estou longe ainda, né? Mas Deus tem me ajustado ali, pequenas coisas ali, Deus tem me ajustado, tem me nutrido e tem me fortalecido, né? Se não fosse oração, né, nos acontecimentos da vida a gente esmorece, as coisas vão acontecendo e você vai ficando a esmo, né, vai ficando para trás e não vai dando a devida importância, né? E observando a oração assim na vida comunitária, eu lembro muito claramente assim de coisas que a gente rezava lá atrás que estão se concretizando hoje, né? Os padres que estão na comunidade, as missas que a gente tem quase que diariamente, confissão, né, na nossa casa, né, os encontros, os momentos de quaresma, que a gente às vezes precisava, estava lá naquele momento do retiro, tinha que sair todo mundo para se jogar com uma paróquia, pegar e voltar, e hoje a gente tem esse privilégio de viver o ápice do nosso carisma na nossa casa, com os nossos padres. Isso para mim é uma coisa assim que é um milagre que eu vi concretizar através da oração de muitas pessoas que passaram pela casa, sabe? Sim. E eu queria saber de vocês como que vocês enxergam a oração na vida comunitária, né? E queria também, assim, até dar um testemunho. Falava com a Patrícia outro dia, né? Que como eu percebo a mudança dela de uns tempos para cá, né? Tanto na parte de ousar mais, no bom sentido, né? De acreditar mais em si, de dar saltos maiores, né? Na fé, na convivência. Eu sinto ela mais leve, sinto ela mais feliz. E eu acho que boa parte disso vem com a rotina de oração que ela tem tido nos últimos tempos, assim, né? Então, tenho podido ver e tenho podido presenciar como que Deus faz através da nossa oração, né? Poxa, eu preciso de alguma coisa, joga ali no grupo, a galera já começa a rezar. Em pouco tempo você vê as coisas acontecendo, né? Coisas que estavam assim, né, entrelaçadas ali, aquele negócio ruim, difícil de sair, de repente a gente começa a rezar e, e a coisa vai andando, vai desenrolando pelo milagre da oração, pelo milagre da intercessão. Então queria entender de vocês como vocês enxergam a oração comunitária, como que vocês estão vendo esse momento que a comunidade está vivendo e como que vocês veem a oração comunitária na comunidade. Vou falar primeiro. Ai, meu Deus, não tem outro que eu fico nervosa, né? Você começa a falar muito rápido. Primeiro, eu queria agradecer de novo, né, meu irmão, pelas palavras, porque para um melancólico é sempre bom, né, ouvir esses feedbacks, porque ajudam a gente, né, no crescimento. E você, como você e a Ju, sabem as minhas dificuldades, então esses pontos positivos sempre me ajudam a crescer mais e mais em Deus. Eu sempre li sobre milagres, mas estando na comunidade eu vejo milagres. Então, eu fico muito feliz de estar numa comunidade que me proporciona ver milagres. E eles são através da oração. Seja o Davizinho, seja o Miguel, seja a minha irmã quando adoeceu, que eu pedi a oração de vocês e minha irmã correu risco de saúde, minha irmã ela saiu do hospital, a minha avó a mesma coisa, sabe, assim, eu vi milagres na comunidade. Então, e vejo diariamente milagres. Então, Deus, quando você falava da oração, a comunidade é um rio de milagres, assim, sabe? Nossa oração, por mais que a gente ache que não, quando eu paro para pensar o tanto de coisa que Deus tem proporcionado a nós, me constrange. Me constrange as coisas que Ele tem nos dado, né? Que muito é dado, muito será cobrado. Então, tem hora que me constrange e também me dá um pouco de medo.
porque ele tem dado muito para nós, né? Os padres, as missas, a nossa casa. Quando eu olho a casa que nós tínhamos e a casa que nós temos hoje, eu fico assim, meu Deus, Deus, ele dá mesmo. E ele cuida de nós, né? Porque ele conhece o nosso coração, conhece o coração do fundador, conhece o quanto o nosso fundador quer cuidar dos sacerdotes, né? Então não é à toa que ele tem dado uma casa para nós, para cuidar dos sacerdotes, cuidar das vocações. Então, para mim é constrangedor, mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida dos seus, né? Então nós não podemos esperar menos dele. E quando a gente fala dos milagres, também nós não podemos esperar menos de um Deus. Então, é isso, assim, sabe? Eu lia muito sobre milagres, mas hoje eu posso ver dentro da minha comunidade os milagres, os pequeninos, sabe? Cada criança que eu vejo aqui na comunidade é um milagre, cada gestação é um milagre. Eu vejo muitos milagres na minha própria comunidade. Amém. Amém. E é muito verdade isso, porque a gente vai percebendo também o quanto aquele que está de fato comprometido com a oração, como ele se apresenta diferente, né? Porque a vida transforma. A pessoa não consegue ser igual. O momento de intimidade com o Senhor, ele te leva a querer avançar, né? A ir para águas mais profundas, verdadeiramente. E é isso que a Paty falava. A gente, de fato, presencia muitos milagres na comunidade. E isso só é possível porque a gente vive essa constante de oração. E aí é claro que a gente passa por altos e baixos, mas quando um está ali mais esmorecendo, tem um outro que carrega aquela pessoa, né? O próprio... A gente tem o Jardim do Cirineu, né, que deixa isso muito claro para a gente. Sempre vai ter alguém para poder te ajudar, para te auxiliar, para que esse caminho, ele de fato frutifique, que essa oração, ela transforme vidas. E é isso que de fato acontece, a gente vê transformação, as pessoas amadurecendo, as pessoas crescendo, as pessoas se doando, né? Eu lembro da formação que, um pouco antes da consagração, que o Tainan, né, nosso fundador, ele fala muito do dom de si, né? Do se doar, do você ser um presente para o irmão da comunidade. Então, em que eu vou me doar? Se hoje o que ele precisa é de uma oração, eu vou estar disponível para rezar com ele. O que ele precisa hoje de um consolo, eu vou estar ali do lado, tentando trazer um pouco daquilo que o carisma já nos pede, né? Que é consolar. E quando a gente vai refletindo sobre tudo isso, a gente só consegue entender que só é possível por meio da intimidade com o Senhor. E que não é fácil, porque a gente é o tempo todo... Vou fazer esse adendo, porque o pessoal acha que quem mora com Jesus é fácil, mas também não é fácil não, gente. É uma luta também. Nós temos as lutas. Sim. Eu acho que a palavra é bem essa mesmo, né? É uma luta. A gente precisa... A gente precisa se deixar vencer por Deus, mas não perder esse vigor, não perder essa força. Sim. Entender que se hoje eu caio, eu tenho hoje eu tenho na comunidade um padre que pode me atender em confissão, que pode me dar uma direção, e isso tudo é um elo, né? Assim, todos nós estamos interligados, então se um vai mal, todos sentem. É o que a gente sempre fala, né? Onde está o fiel da cruz, todos estão, porque a gente de fato vive. É como se a gente vivesse na carne o que o outro está sentindo, ou o que o outro está vivendo. Então, quando a gente reza, eu acho muito interessante o Vitor, porque qualquer situação da vida dele, ele pede oração dos fiéis, né? E eu acho sensacional. Ele vai num cliente, ele fala, gente, eu preciso de uma oração. Gente, sei lá, um dos bebês está com febre, eu preciso de oração. E eu acho isso sensacional, porque é onde, de fato, depender da graça, da oração e confiar que a oração dos irmãos vai ser eficaz de alguma forma, né? O Senhor vai agir de alguma forma ali. E eu já experimentei também disso, né? De pedir oração dos fiéis por alguma causa que eu achava assim que
seria de repente impossível, e o Senhor me mostrava algum caminho. E nem sempre o caminho que eu quero, obviamente, né? Porque eu não estou pedindo para Deus fazer uma mágicazinha, né? Eu quero que Ele me indique o caminho. E os irmãos mostram isso, né? Às vezes vem uma palavra, a gente manda ali no grupo e de repente alguém vem no privado, Ju, olha, eu senti isso, ou então rezei e veio tal palavra, ou eu abri a palavra, eu abri a Bíblia, né, e veio tal palavra para você. E isso também é uma forma de carinho que eu não sei nem descrever. Acho que alguém falar para mim, estou rezando por você, é a demonstração de carinho maior de uma pessoa. Com certeza. E eu estava escutando uma pregação mais cedo, acho que foi até o Homero que mandou, né? Que é uma pregação do Padre Jonas, de 2016. Falava sobre os dons, né? Os dons do Espírito Santo, que a gente tem que Sim. ser. E ele falava de uma ousadia, né? De uma certa ousadia que tem que permear a nossa vida. Mas é uma ousadia que tem que ser endossada pela oração e pelo Espírito Santo, né? Não é só jogar palavras ao vento, não é só dizer meia dúzia de palavrinhas de consolo, não. Você se comprometer a rezar por aquela causa, e se Deus falar contigo, você ser ousado o suficiente de chegar para a pessoa e falar assim, olha, Deus falou comigo, e é isso aqui. Entendeu? Mas com a oração te endossando, né? Porque se for só, peguei aqui, abri a palavra no meio aqui, e pronto, toma aí, lide com isso. Não é isso, sabe? Eu acho que a revelação, assim, ela vem completa, né? E eu, de fato, acredito na intercessão da comunidade, eu, de fato, acredito em tudo que a gente pede ali, pela força da oração, o céu se movimenta a nosso favor. Eu já vivi demais, já, muito mesmo, né? O Edvaldo aqui está falando pra gente, né? No início da vida de oração de vocês, quais eram as maiores dificuldades e como se saíram delas? Então, a minha maior dificuldade, quando eu comecei, é constância. Sem dúvida. Constância. Sim. Entendeu? Constância. Constância nos bons hábitos, constância em largar os maus hábitos, constância na oração. É isso. E assim, hoje eu conversava até com a minha filha, eu estava conversando com ela mais cedo, né? Ela, arteira que só ela, né? A Jussara não sabe o que é isso, não, com certeza não sabe. Ela, né, tentando, às vezes tentando fazer as coisas do jeito dela, às vezes tentando dar uma volta e tudo mais e tal. E aí eu estava pensando, e quando eu falava com ela, eu falava para mim também. E eu dizia para ela assim, minha filha, você não precisa pensar em nada. Tudo que eu estou passando para você, eu já pensei antes ou eu já vivi antes. Você só precisa obedecer. Você só precisa executar. E eu falava, viu, Vitor? Você só precisa executar, seu miserável. Você só precisa fazer, velho. Você não precisa pensar nada. Então, assim, e aí me vinha na cabeça as formações, e me vinha na cabeça todo o trajeto e os cursos que foram dados, e as experiências que nós vivemos, e os retiros e tudo mais. Tudo aquilo separado para a gente, quadrinho anotado, áudio, às vezes, mandado depois para a gente revisar. Miserável, você só precisa executar, miserável. E eu falhava na execução. Era esse meu problema. Eu falhava na execução. E falhava miseravelmente, porque eu queria fazer do meu jeito. Achava que rezava meia dúzia de Pai Nosso, eu sou o fortão, sou um muito doido, vou. E não é, cara. A oração, assim, eu costumo dizer assim, imagina a sua oração, imagina os textos que você reza, imagina as comunhões que você faz, como se fosse um grande banco espiritual, onde você vai depositando tudo aquilo ali. E volta e meia no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, você precisa sacar daquilo e usar no dia, né? Então, se você não deposita nada, você não tem nada para sacar, mano. Exatamente. E aí você vai ficar negativo ali e você não vai fazer, né? Então, se não tem uma palavra que foi lida, se não tem uma oração que foi dita, se não tem uma escuta, se não tem uma meditação, se não tem uma contemplação, e aí, você vai tirar da onde? De você? Você vai dar de você para as pessoas? Você vai dar de você para você mesmo? Que autossuficiência é essa que você tem? Né? Então, assim, é muito isso. Então, assim, a minha dificuldade, com certeza, e o que virou a minha chave foi eu entender que eu preciso, de fato, separar um momento do meu dia para rezar,
para poder fazer aquilo ali, e é isso. E a partir dali, as coisas andam. Tanto que quando começa meu dia, se eu não rezei de manhã, meu irmão, eu preciso correr para rezar no meio do dia. Somos Porque dois. à noite eu Nossa sei Senhora. que não vai rolar. Não. Entendeu? Então tem que ser isso. Bora, vamos, vamos, Realmente. vamos, vamos. Vamos. Tá. É isso aí. Então é isso. Constância. Eu E acho que vocês? talvez o problema da maioria, né? A questão Sim. de ordenar o dia e ter de fato essa constância. O Vitor comentou do devocional que a gente tinha, eu tinha muita dificuldade de cumprir aquilo ali. E eu falava assim, meu Deus, eu não dou conta. É muita coisa, porque a oração, sei lá, da manhã e da noite, ok, mas as que tinham intercaladas durante o dia, quando eu via, eu já tinha passado do horário, ou eu estava fazendo algum serviço e esquecia mesmo, esquecia. Quando eu via, eu assim, nossa, já passou 2 orações, agora eu já tenho que fazer a da última. E eu ficava, eu tenho que fazer todas porque eu esqueci ou eu faço só a da agora? Mas por quê? Porque eu fazia como se fosse era uma obrigação. Eu tenho aquilo ali e seguia como se fosse uma cartilha de escola. E eu esquecia que a oração ela era essa troca, né? Que o Abílio falava no início, que é um diálogo, né? É onde eu me dou e onde eu recebo, né? E eu colocava aquilo como uma obrigação. E isso já foi tema de algumas direções espirituais minhas, porque eu sempre me coloquei muito como serva do Senhor. Eu tenho uma obrigação a fazer e eu faço, mas eu esqueço de me colocar como filha e de fazer aquilo por amor. Então, isso foi uma coisa que eu tive que superar. E aí eu lembro que a gente estava em uma adoração comunitária, né? Porque, assim, para quem não conhece, a comunidade a gente tem adoração todas as sextas-feiras. Mas uma vez por mês a gente tem uma adoração para os membros, que é um momento muito forte de oração para a gente. Sempre tem alguma palavra que vai de encontro a alguma necessidade comunitária e tal. E eu lembro que né, sei lá, acho que eu estava um pouquinho, talvez no discipulado ou um pouco antes. Eu falei que não tem tanto tempo que eu tive essa virada de chave, né? Acho que foi bem no discipulado mesmo. E nessa adoração, eu não conseguia, naquele dia, aí aquele negócio, não estou no clima de oração. Tanto que nem existe isso. A gente você não precisa estar no clima de oração, você precisa simplesmente orar, cumprir o seu dever, né? E aí eu lembro que nesse dia eu não conseguia nem falar com Jesus. E eu sentava, eu ajoelhava, mas era tudo muito mecânico. Parece que eu não estava vivendo aquele momento. E aí até que em algum momento da pregação, alguém falava assim, eu não lembro nem quem estava pregando no dia, mas a pessoa falava bem assim, Jesus está aqui como seu amigo. Ele estava te esperando. Ele queria este encontro numa roda de amigos, era alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar dessa forma, eu pensei, gente, de fato. E aí peguei, naquela hora eu materializei a minha comadre, que é uma pessoa que eu amo, assim, de paixão, e que a gente se entende pelo olhar, a gente partilha muito da vida. Eu não tenho reserva nenhuma com ela, não tenho vergonha nenhuma, não tenho medo de julgamento. Então eu converso com ela muito abertamente. E aí eu espelhei essa relação para com Jesus. Eu falei assim, gente, é Deus que se faz presente por mim e eu não consigo me relacionar com ele, como assim? Não faz sentido. E aí comecei a tratar ele como se fosse de fato um amigo. Eu comecei a pensar, nossa, se eu tivesse combinado com ele este encontro, eu teria me arrumado, teria chegado no horário tudo direitinho, nós iríamos sentar num café, em algum lugar, e a gente ia começar a bater papo. E aí eu comecei a ter esse tipo de relação. E aí eu comecei a criar uma amizade. E aí hoje eu consigo, de fato, estar com ele. Contudo, eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade da filiação, que aí é realmente onde a gente continua na direção, porque tem muito aquele negócio do ser Caxias, de ter que fazer as coisas, porque está ali na minha ordem, mas ainda falta talvez me entender como filha. Eu já me entendo muito mais próxima, muito mais íntima, como amiga, mas eu ainda preciso avançar mais um pouco nessa vida de oração, e eu tenho caminhado para isso. Mas eu acho que mudou muito aí, quando eu entendi ele como um amigo, alguém que não me julga, ao contrário, ele só quer me ajudar
a passar pelo que eu estiver passando. Seja bom ou mal, se eu estiver feliz ou triste, ele vai compartilhar daquilo comigo. E aí o fardo fica muito mais leve, fica muito mais fácil quando a gente começa a confiar e a entregar e a perceber que não depende de mim, não sou eu não faço nada, é Deus, né? E aí a gente vai mudando a mentalidade. E aí então a gente tem que buscar alguma forma de fazer essa relação acontecer. Seja pelo que o Vitor falou, seja por essa questão de espelhar uma relação que a gente tenha, mas tem que ter algum começo. E aí depois as coisas começam a fluir. Bom, eu sempre tive um pouco de dificuldade com a constância também, mas com o passar dos anos tenho melhorado nisso, assim, mas se eu não vigio muito, eu acabo, né, caindo. A questão da disciplina também, porque eu sou um povo, né? Eu quero ser um povo, eu quero fazer todos os cursos ao mesmo tempo, eu até partilhava com a Ju. Eu quero fazer 50 cursos ao mesmo tempo, eu quero fazer 50 pós-graduações ao mesmo tempo, então eu tenho que estar me vigiando para não querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tanto que recentemente eu até reorganizei a minha rotina para poder me organizar quanto à minha pós-graduação, porque eu estou fazendo duas, então eu tenho que me organizar tudo isso para não. Então, eu organizar os meus cursos para não virar um povo, porque eu sou um povo. Né? Então, eu tenho que estar sempre me organizando quanto à minha disciplina de estudos. A Ju falou quanto à questão de adoração, sim. Eu também sempre tive muita questão do servir. Então, eu sempre fui muito Maria, né, na questão de servir. Eu sempre fui muito Marta, na questão de servir, 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 servir. Então, para parar e ser Maria, que é só escuta, eu sempre tive muita dificuldade. Então, hoje, eu estou no processo de ser Maria, e para mim está sendo muito doloroso. Né? Então, a pergunta do Edivaldo, de qual é a maior dificuldade, né? A maior dificuldade, acho que foi isso que perguntou. Hoje, para mim, a maior dificuldade é servir menos e amar mais, adorar mais. Né? Não que eu não fizesse isso, mas hoje é ver Deus como pai, assim, é servir menos e poder escutar mais, né? Que é meu processo hoje. Hoje eu estou no processo de servir menos e amar mais, rezar mais, né? Graças a Deus o Vitor me deu um bom feedback, que eu estou rezando mais, está dando frutos, né? Então, louvado seja Deus por isso. Que continue dando frutos. Então, que seja um tempo bom, né? Graças a Deus está dando frutos. Então, que bom que está dando, né? Então, louvado seja Deus por isso. Amém. Deixa eu fazer essa observação aqui da Angélica. Ela fala assim, ó, a leitura de bons livros, como do Padre Jonas, Padre Léo, Padre Marlon, me ajudam muito. Quando fica difícil de rezar sozinha, eu ponho no YouTube e o Instituto Rested ou Frei Gilson e rezam junto. Boa. Realmente, ajuda bastante. Eu lembro muito claramente numa adoração dessas nossas adorações, né, internas, e para mim foi uma virada de chave. Foi quando o pai falou que se coloca como filho na hora de rezar. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, rapaz, olha aí, velho, o segredo tá aí, pô. O segredo tá aí, porque ou a gente quer falar, sei lá, tipo, que Deus me perdoe, mas de igual para igual, ali, né? Tipo, como se fosse eu e Deus numa intimidade que talvez a gente não tenha, Sim. né? Uma intimidade que talvez não seja uma submissão, né? Talvez seja assim, sei lá, eu sendo um fariseu, de repente. Olha, e é isso, e bora, né? Ou então como aquele miserável que não entende a sua miséria. É como se eu estivesse me fazendo de coitadinho, sacou? Sim. Ai, Jesus, eu não presto, não vale nada. Sim. Como se Deus não soubesse. Sabe? Tá, você tá, ô senhor, eu sou um pobre, miserável, pecador. Tá, zero novidades. E aí? O que você tem para me falar de relacionamento? Ele quer o coração, né? O que Ele você quer uma tem para me verdade. dar? Beleza, tudo isso aí eu tô sabendo. O que você tem para me dar de adoração? Sim. Não, Senhor, eu sou seu filho. E hoje eu vim te procurar como pai. Né? Eu preciso ser melhor. Eu só posso ser melhor contigo. Fica comigo, né?
Fica comigo. Aí entra na oração de São Pio, né? Comigo, senão vou me perder, perco o vigor. Não vale um real mesmo, mas fica comigo. Porque se a noite escura me encontrar, eu vou me perder na noite escura. É isso aí, entendeu? Então, se colocar como filho virou a chave para mim. Isso foi uma virada de chave muito legal. Eu lembro que a minha oração mudou. Dessa oração em diante, a minha oração mudou. E eu não me colocava como filho. Não mesmo. Entendeu? Interessante. Eu estava querendo ali parear, ou então me colocava assim naquela falsa modéstia ali de miserável, que era só um papo furado. Como assim? Porque estava a oração, fazia tudo de novo. Né? Então, não dá certo. Interessante comentar só essa questão. Vocês falarem da virada de chave, porque a minha virada de chave foi agora, nessa última adoração de fim de ano, porque o Cássio falava na minha formação pessoal que esse era o ano da intimidade, né? E aí, como eu estou no sétimo ano, meu sétimo ano da comunidade, o Tainá falava que o sétimo ano é o sétimo ano da perfeição. Aí eu, tá bom, meu Deus, o que o senhor quer, né? Aí o Cássio falou assim, sétimo ano, na formação ele falou, é o ano da intimidade. E aí, na adoração do Ano Novo, o Cássio falava assim, olha, o que vem muito no meu coração é que o Senhor está chamando todos à intimidade. Aí foi quando virou a chave, né? Esse é o ano da intimidade, é o ano de parar para escutar. Foi quando me deu a virada de chave também. Ou seja, de certa forma, a adoração, né, deu a virada de chave em nós três. E associando ao que você falou, ao comentário da Angélica, eu tenho uma mania de ir sempre para a capela, até para auxiliar as pessoas que estão cobrindo a gente, com um livro. Eu sempre vou com algum livro, o que me auxilia também na oração. Às vezes eu não sei o que rezar ou como rezar, estou com a cabeça cheia, pego um trecho do livro, leio, e daquele trecho ali eu vou rezando, vou meditando, né? Então isso também me auxilia bastante na oração. Legal. Eu ia comentar também desse comentário da Angélica, que foi muito bem lembrada a questão dos livros, Sim. né? Tem um outro padre que até queria indicar, eu tenho como meu diretor espiritual, mas ele não sabe. O padre Francisco Faus, né? Os livros dele são fininhos, mas são sensacionais, porque ele trata sempre alguma coisa muito pontual. Então, às vezes eu tô mencionar precisando... ele, velho. Cara, é muito sensacional. E ele ajuda, de fato, a gente ter uma intimidade muito maior. E ele tem um podcast também, então é muito bom ouvir as coisas que ele fala, porque é sempre de muito crescimento pra gente, sabe? Às vezes é uma palavra, igual você está falando, às vezes é uma palavra. Outra coisa que eu gosto muito é a própria Lectio Divina, porque eu fiquei... época de férias da minha filha, as coisas meio que saem um pouco do ritmo. Mas agora que ela retorna para a escola, a gente deixa ela muito cedo na escola. E... Os pais gostam de retornar à aula. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Oh, Senhor. Exato. Você entende o meu sentimento. Tem um meme que eu vi essa semana, que era tipo a moça no início da série falando assim, então, eu te pago, volta aqui para pegar essa menina. Muito bom, cara. Aí, como eu deixo ela cedo na escola, eu chego no meu escritório antes das 7h20, 7h10, 7h15. Então, até 8 horas, eu tenho tempo de fazer. Aí é muito gostoso, porque eu consigo fazer ela devagar, tranquila. Aí eu faço do dia... Normalmente eu faço com a leitura do dia, né? Ou a primeira leitura, um salmo, o evangelho, enfim. Mas eu sempre pego a liturgia do dia e ali pego uma frase para viver aquele dia, né? E aí tem as homilias, hoje a gente tem muitos recursos, né? A gente tem os podcasts, tem YouTube, então tem homilias, a gente pode procurar um padre que a gente se identifique mais com a forma que ele fala. Então, assim, a gente tem recursos, basta o nosso querer, né? Basta a gente ter vergonha na cara e assumir nosso papel, né? Não, e tem muitos aplicativos, né? Eu tenho um monte de aplicativos no meu celular disso, né? Tem de oração, né? O Hello, do próprio Instituto Hesed também tem nossa, o Católico Orante, liturgia diária da Canção Nova, então, assim, tem
tem muito, né? Tem o Forja do Sim. Escrivá, né? Tem o Caminho, tem um monte. Até a Imitação de Cristo lá também tem. Então, assim, vamos, né? Só vamos. Então, tem muito recurso, graças a Deus. Dá para manter a gente focado e manter a gente orante também, né? Tá. Basta a gente procurar que vai dar certo. Bom, então, assim, Verdade. pode não parecer, mas já passamos aí já 50 minutos do nosso podcast. Então, Meu tecnicamente, Deus! já Como estamos assim? encaminhando para o Duas final. perguntas. Falei pra tu que era igual tomar um suco na sala de casa, rapaz. Ai, Você não gente, eu quero acredita? fazer mais vezes. Pois é muito bom. Ai. Pois é. Então, assim, nós falamos sobre a oração na nossa vida, falamos daí na oração da nossa comunidade. Então, também eu acho que vale a pena a gente trazer o que a gente observa de oração também na vida da comunidade que a gente atende, né? Seja através dos grupos de oração, seja através da formação feminina que vocês estão acompanhando, né? Eu não estou lá, mas acredito que esteja bem proveitoso assim. Queria também pontuar sobre o Kairos das Famílias, né, que tivemos recentemente. Queria pontuar do Zoé, né? E queria que vocês assim dessem um panorama sobre isso, né? Eu vou falar sobre adoração, né? Tive na adoração essa última sexta-feira e a gente ali conduzindo, né? A Paty estava junto comigo. Eu acho que o Diguinho estava com a gente também, né? O Diguinho estava com a gente, o Dival estava com a gente, a Natália estava com a gente, fazendo essa... E assim, nada contra a sala de adoração, né? A nossa sala de adoração é na frente. Mas a capela mesmo, é outra pegada, é sensacional. Então, assim, estávamos todos lá, né? Estávamos todos participando daquele momento. E Deus inspirando, né, canções, Deus inspirando orações, Deus inspirando, dando moções na condução. E a gente observa, né, a maneira como as pessoas entram e a maneira como as pessoas saem. E todas as vezes o nosso propósito é fazer com que elas mudem de vida, com que elas, né, peguem aquela palavra para si e daquela palavra ela impulsione a vida dela para seguir, né? E que ela volte numa próxima sexta-feira melhor do que ela estava na sexta-feira que ela entrou. Essa é sempre a nossa intenção, né? E na adoração, assim, nessa última, assim, eu gostei bastante, né? Já fazia um tempo que eu não estava, porque estava de licença e estava, né, tinha saído de férias com os meninos também, em casa. Então, voltar, participar disso de novo, foi um acalento, assim, no meu coração. Foi muito maravilhoso, assim, ter esse momento. Sobre o Zoé, né, tava lá também, então, assim, é bonito ver, né, que mesmo eu não tendo percebido eles fechados, e eu, de fato, não percebi eles fechados, os jovens, foi bonito ver aquela timidez e aquela curiosidade, assim, caindo, né, e eles se percebendo capazes, e eles se percebendo carentes de oração, e eles se percebendo querendo conversar, querendo partilhar, querendo viver aquele momento. Foi bonito ver aquilo ali, né? E a comunidade agora investindo na juventude, né? Que é onde tem sido tão atacado, né? Tem sido tão alvo, né? Desse mundo aí doido, né? Então queria ver de vocês também a percepção sobre esses últimos eventos que tivemos e no decorrer da semana, né? A parte que às vezes tem oportunidade de participar da missa e ver o pessoal que vem também para participar da missa junto com a comunidade, as missas no domingo, as adorações na sexta-feira e todos esses encontros aí que tivemos. O que vocês perceberam, né? Qual foi a impressão de vocês sobre tudo isso? Como que vocês perceberam as pessoas ao entrar e as pessoas ao deixar, de repente o pós-encontro do Zoé? Como que foi para vocês? Qual foi a percepção de vocês? Eu fico muito feliz com esse novo tempo da comunidade, né? Primeiro com a formação masculina, porque hoje há essa sede, né, dos homens e das mulheres serem bem formados, e eu fico feliz com a comunidade estar nesse meio, de formar homens e mulheres, agora com os jovens também, né? Eu fico muito feliz com isso.
da comunidade está formando homens, depois forma mulheres, depois vem o Zoé. Então, Deus ele está fomentando mesmo nos corações, né? Então, ver os homens sendo formados e ver que foi um irmão de comunidade que deu a formação, foi muito legal, muito interessante ver os homens ali buscando mesmo a formação. A casa ficou cheia, então é perceptível que os homens têm a sede da formação, né? As mulheres aqui na casa, a casa está ficando cheia, então daqui a pouco provavelmente não vai poder ser aqui na frente da capela, né? Graças a Deus, porque os temas estão sendo temas que nós precisamos, né? Hoje as mulheres precisam também ser formadas. E com a graça de Deus, no nosso grupo, nós estamos no segundo grupo, então as mulheres precisam ser formadas para poder formar outras. Né? O Zoé, no dia que eu fui no retiro, eu vi que os jovens no primeiro dia estavam mais ou menos, estavam um pouco fechados, mas no segundo dia já era perceptível que eles estavam abertos à ação de Deus, perceptível, já estavam conversando entre eles. Então, no pós-retiro que teve aqui, eu vi que eles já estavam, a amizade entre eles já estavam mais, né, juntos, próximos. Aqui no domingo na missa também, mesma coisa. Então, assim, é legal ver que formou uma amizade ali, né? Então, uma amizade em Deus. Então, é muito legal ver que a comunidade está aproximando mulheres, aproximando homens, aproximando jovens, né? Então, assim, a comunidade está cuidando de várias realidades, né? É muito interessante isso. E eu lembro muito do Tai falando, né, que ele não está muito preocupado em quantidade de pessoas dentro da comunidade, né? Ele quer qualidade. Isso. E aí, à medida que a gente vai desenvolvendo esses projetos, a gente vai se doando mais, porque nós não somos tantos assim, mas é muito legal ver os membros, essa relação entre nós, né? Assim, como um está disponível para ajudar o outro, ou vai gerando mais frutos em nós do que o que a gente consegue proporcionar. Acho que nós somos os maiores beneficiados de tudo isso, porque quando a gente se propõe a fazer um grupo de oração, é um momento, igual o Vitor falou da capela, né? Para a gente é muito gostoso. É um momento de descanso em Deus. A gente passa ali aquela semana correndo, não sei o quê. E quando a gente tem a oportunidade de estar na nossa casa e dentro da capela, que é muito mais íntimo, é muito gostoso, porque a gente se sente acolhido dentro do nosso carisma. E a gente transborda isso que a gente quer que os outros sintam, né? Então, quem vai à nossa casa tem essa oportunidade de participar um momento bem mais íntimo com a gente, é certeza que aquela pessoa consegue sentir o nosso carisma, alcança aquela pessoa, alcança a família daquela pessoa. E aí essa questão que a Paty falou das formações feminina, masculina, os jovens, é tratar a família como um todo, né? Porque de fato é isso que o mundo precisa, de famílias santas, né? Assim, homens bem formados, mulheres bem formadas. E os jovens precisam ver que é possível eles viverem a juventude, essa adolescência deles dentro da igreja, porque aqui também é muito bom, aqui é muito gostoso e aqui tem uma alegria que não vai ser encontrada em nenhum outro lugar, né? Então, o que eu percebo da comunidade nesse momento em que a gente está vivendo esse novo, realmente, é os membros crescendo, amadurecendo, se dispondo a serviço, se colocando a serviço. No final de semana do Zoé, teve um retiro na casa, foi uma outra comunidade que veio beber um pouco do nosso carisma. Eu não fui ao Zoé porque minha filha estava participando, então eu quis esperar ela trazer para mim o que ela viveu lá, e foi muito gostoso ela chegar em casa muito empolgada, trazendo, então assim, é um outro olhar, né? Se eu estivesse lá, de repente eu não receberia o mesmo feedback, então eu recebi como mãe, e como mãe foi muito legal, porque ela chegou muito feliz em casa, ela chegou assim, extremamente empolgada e contando as histórias do que aconteceu, então tudo isso é muito legal. Então, assim, eu, enquanto consagrada, eu também sou formada por outras irmãs. Eu vivo essa realidade como mãe de uma jovem que hoje não faz o caminho vocacional, mas ela bebe do carisma.
Então você vai vendo assim que Deus ele vai trabalhando todas as realidades. É muito sensacional, gente. Eu amo demais. Nossa, é muito bom mesmo. Eu vejo a felicidade dos meus filhos quando a gente fala que vai para a comunidade. Esse final de semana a gente estava fazendo a poda do jardim, a Paty estava com eles, né? Então, assim, a Paty, os meninos, né? As meninas também ali arrodeando. Eles ficaram para almoçar. Olha só, a gente saiu para resolver um negócio na rua. Eles ficaram para almoçar ali outro pessoal. E assim, é um lugar onde eu fico à vontade, porque eu sei que meus filhos são queridos ali, né? E não é uma coisa forçada, não é um negócio ruim. Já vejo já os frutos disso, né? Do comportamento, do reflexo, do amor que é depositado neles, trazendo assim, gerando coisas assim maravilhosas, assim que a gente não prevê, né? E se eu pudesse, assim, uma pergunta que me veio agora, né? A sua oração hoje, se ela pudesse ser uma em prol da comunidade, o que você acha que você pediria? Assim? Porque eu vejo muita coisa acontecendo, né? E assim, um dos desejos do meu coração, né, era a gente conseguir estender esse atendimento para as crianças também, né? Tipo, catequese, alguma coisa do tipo, né? Eu espero em Deus que isso um dia a gente consiga alcançar dessa forma, né? Então, esse é um tipo de coisa que me apetece demais. E se eu pudesse, nas minhas orações eu sempre peço, assim, sabe? Eu acho que a formação da comunidade, se os meus filhos tiverem a oportunidade de pegar essa formação desde criança, meu Deus, ninguém vai segurar eles. Ninguém vai, né? Então, assim, ver a Giovana servindo na missa, ver a Giovana participando dos retiros para jovem, então, assim, é uma coisa que eu quero para os meus, né? Então, esse é um desejo do meu coração. Qual é o desejo de vocês, do coração de vocês, para que aconteça isso na comunidade? O que seria? Ai, calma aí, que agora você me pegou. Não, se não tiver resposta, tudo bem, tá tudo certo. Ah, então tá bom, depois eu respondo aí no próximo programa. Tá, beleza. Cena dos próximos capítulos, né? Porque às vezes é um desejo tão íntimo que a gente realmente não sabe verbalizar. Então, na verdade, a resposta eu tenho, mas é íntimo, então por enquanto deixa para Jesus. Tá certo. O meu vai muito de encontro, né? Vai muito ao encontro do seu desejo também. Eu até tinha partilhado isso da última vez que eu tive a oportunidade de participar aqui do podcast. É de que nós tenhamos muitas crianças realmente na nossa casa, né? Assim, que as nossas famílias, os membros, tenham muitos filhos, porque sempre que aparece a notícia de alguma das meninas ficou grávida, a sensação que eu tenho é que Deus está derramando graças abundantemente na nossa casa. Então, toda vez que alguém coloca que ficou grávida, que está gestante, é como se Deus confirmasse que ali é um lugar de famílias, ali é um lugar onde vai brotar muitas famílias santas, famílias que vão fazer diferença no mundo. Eu creio muito nisso. E é isso que eu peço para Deus, né? Que nós sejamos luz, não por sermos melhores nem nada, mas porque o mundo precisa. E então, se nós tivermos famílias santas que se dediquem, que tenham esse desejo de educar os seus filhos na fé católica, aquelas promessas que a gente faz no altar, né? Então, se a gente de fato assumir aquilo ali, enquanto casais, né, marido, mulher, eu vejo que a mão de Deus é muito clara na comunidade nesse ponto. Então, toda vez que eu escuto a notícia de uma nova vida, né, sendo gerada ali, para mim é Deus agindo. E então o meu desejo é sempre esse, de que nós tenhamos famílias numerosas, que nós tenhamos muitas crianças, que eu senti falta disso da Giovana pequenininha, que ela tivesse esse contato com outras famílias que estão buscando as mesmas coisas. Então, essa mini comunidade já que a gente tem, porque a gente tem uma galerinha é muito sensacional. Não, o engraçado é que eles fizeram aniversário um atrás do outro, você viu, né? É bonito demais. É muito bonitinho. Muito legal. Eu teve um dia que a água da comunidade estava potente. Aí foi um aniversário atrás do outro. Foi de ver.
Foi. Já podem Não é renovar, viu, gente? A água aí, viu? Já podem renovar a água. Isso aí. Vou ler aqui o comentário da Angélica, né? Fala assim, que é muito saudável isso, em meio ao mundo doente, resgatar os jovens. Realmente, a comunidade tem se Verdade. proposto a isso, né? Resgatar os jovens. Então, a gente está nessa luta. Por favor, rezem por nós, né? Para que a gente continue fazendo o nosso dever, né? A nossa obrigação. E para que em tudo a gente anuncie a Deus e que em tudo a gente seja santo. De fato, santo. Né? É isso, meninas. Tá maravilhoso. Olha que Foi beleza. bom demais. Ai, Acabou. gostei também. O tempo Sobrevivi. voou. Não virei Ninguém viu. figurinha ainda, gente. Não é? Olha que maravilha. Então é isso. Agora nós vamos fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade. E vamos encerrar mais um podcast, graças a Deus. Vamos lá. Amém. Vamos fazer na ordem, viu, galera? Pode começar, Ju. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus. Quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por Rogai Rogai nós. por nós. São Tomás de Aquino, Rogai Rogai por por nós. nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. 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 E é isso, galera. Obrigado pela companhia, meninas. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês também. Tchau, tchau, gente. Tchau, Com pessoal. Deus. Estamos de volta. Valeu. Até. Oi, tchau.